Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A felicidade, ela está e consiste quando nós descobrimos o porquê e o para que Deus nos colocou neste mundo. Ela não consiste em possuir bens, ela não consiste nas coisas passageiras ou até mesmo em eu ser mais de Deus do que o outro, porque isso não pode ser motivo de alegria, porque aí já entra o orgulho, a soberba, não é a vaidade. Isso aí já não é de Deus, mas a alegria existe. A alegria consiste quando nós sabemos o porquê e o para que Deus nos colocou neste mundo. Por isso que a consagração a São José, ela vai nos ajudar a nós irmos percebendo e descobrindo. Porque na consagração a São José, nós vamos nos confiando a São José como mestre de vida interior. E assumimos a sua paternidade espiritual que está alicerçada na paternidade do nosso Pai Celeste, que é Deus. E para adentrarmos aí nas nossas meditações, eu quero saber como que tem sido para você essa preparação, quais são as suas expectativas, como que o seu coração está se preparando para essa consagração a São José. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Como que tem sido esse tempo de preparação para você. Um aviso importante, talvez aqui nessas outras plataformas você não encontre o conteúdo inteiro. Lá no YouTube, o conteúdo está completo. Para quem assiste no YouTube, o conteúdo do exercício do dia, ele está completo, tá bom? Vamos para a nossa reflexão. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Nós vamos abrir com uma frase de São João Paulo II. Graças à sua mesa de trabalho, junto da qual exercitava o próprio ofício, juntamente com Jesus, José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. São João Paulo II. Que riqueza, não é? Que profundidade. O diabo odeia um trabalhador honesto e diligente. No começo da história humana, a serpente perversa iniciou seu ataque à família humana no local de trabalho, isto é, o jardim que Deus deu a Adão e Eva para que deles cuidassem e conservassem. Lúcifer odeia o trabalho. Ele desdenha particularmente o fato de que, por amor a Deus, tenha se humilhado e feito homem, tornando-se capaz de realizar trabalhos manuais. Jesus passou muitos anos trabalhando diligentemente na carpintaria de São José. Foi uma preparação para sua reentrada na oficina original da humanidade. Um jardim especificamente, o jardim do Getsêmani, e para o cumprimento da obra da nossa redenção. Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele fez os céus e a terra. A habilidade de criar de nosso Senhor excede muitíssimo qualquer coisa que possamos imaginar. Quando se fez carne, Jesus santificou o trabalho humano e o elevou a um nível de grandeza que não existia antes de sua encarnação. Embora divino, Deus humilhou-se a si mesmo, tornou-se um homem e trabalhou como um homem. Em sua humanidade, aprendeu a trabalhar como um homem, imitando o exemplo de seu pai na terra, São José. São José é um modelo de trabalhador. São José ensinou o homem-deus a trabalhar. É mais do que capaz de servir-nos como nosso modelo. O trabalho duro beneficia o trabalhador, sua família e a sociedade. Olha o que nos diz o Papa Pio XI. Ele, São José, pertence à classe operária e carregou o peso da pobreza por si e pela Sagrada Família, de que era chefe vigilante e afetuoso. Papa Pio XI. Trabalhar nem sempre é fácil e prazeroso. Submeter-se a um dia difícil de trabalho pode exigir muito da mente, do corpo e da alma. Às vezes o trabalho pode ser completamente penoso. Como um carpinteiro, Jesus soube disso em primeira mão. Ele oferece conforto a todos os que ganham sua vida com suor
do seu rosto. Vamos ver o que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e meu peso é leve. Mateus 11, de 28 a 30. São José o ensinará a ser um trabalhador diligente. Nosso Senhor desejou fazer trabalhos manuais por muitos anos antes de iniciar seu ministério público. Por que ele fez isso? Ele o fez porque queria santificar o trabalho e nos ensinar que ele é motivo de honra para Deus e o agrada. Contudo, nem Jesus nem São José eram viciados em trabalho. Estes não beneficiam nem a si mesmo, nem a sua família ou a sociedade. E Deus não se compraz nele. Jesus aprendeu o lugar próprio do trabalho em sua vida por meio do adorável exemplo de São José. São José tinha tempo para Deus, a família, a recreação e o descanso. E exemplificou esses aspectos da vida humana para Jesus. São José lhe dará também essas importantes lições. São José também serve como modelo de trabalhador para aqueles que trabalham para a salvação das almas, especialmente os diáconos, padres, bispos e religiosos. Almas consagradas devem trabalhar fiel e diligentemente na vinha do Senhor. Esse trabalho pode ser também difícil e penoso. Padres, diáconos e religiosos consagrados são seres humanos. Precisam de descanso e recreação, como qualquer outra pessoa. Em raras ocasiões, Deus dá graças extraordinárias para que uma pessoa possa realizar penitências, jejuns e mortificações heróicas. No entanto, ele nunca deseja que seus trabalhadores entrem em colapso por uma completa exaustão, mas quer que eles se deleitem em riachos de paisagens montanhosas, florestas e poentes. Ele quer sacerdotes e religiosas que sejam como São José, amorosos, devotos, laboriosos e que não tenham receio de descansar. Vamos ver o que nos diz São Pedro Julião Eimarde. Peçamos a São José que ele fomente vocações fiéis para nosso Senhor. Precisamos pedir ao glorioso São José que ele fomente essas vocações, que ele faça surgir grandiosas vocações. Nós vamos meditar, dando continuidade à nossa reflexão, ao tema São José Operário. Vamos conhecer um pouquinho de onde surgiu esse título, por que São José foi dado-lhe esse encargo de ser padroeiro dos operários. E nós vamos abrir com uma belíssima frase de São José Maria Escrivá. Como todos os cristãos que viveram aquele momento, também eu recebi com emoção e alegria a decisão de celebrar a festa litúrgica de São José Operário. Essa festa, que é uma canonização do valor divino do trabalho, mostra como a Igreja, na sua vida coletiva e pública, se faz eco das verdades centrais do Evangelho, que Deus deseja ver especialmente meditadas nos nossos dias. São José Maria Escrivá. O momento que São José Maria Escrivá menciona era o ano de 1955. Foi o ano em que a Igreja recorreu ao seu grande protetor para vencer um enorme mal, o comunismo. Na primeira metade do século XX, o comunismo havia ganhado o apoio de muitos líderes ao redor do mundo, e nações inteiras haviam sucumbido às suas ideias. Em 1937, o Papa Pio XI deu-se conta da grave ameaça que o comunismo representava para o bem comum e recorreu a São José para proteger a Igreja dos muitos erros do comunismo. Ele escreveu, olha o que o Papa Pio XI escreveu: colocamos a ampla campanha da Igreja contra o comunismo mundial sob o estandarte de São José, seu poderoso protetor. Papa Pio XI. Em consequência das palavras do Papa Pio XI, os católicos começaram a rezar fervorosamente a São José, especialmente sobre o título de terror dos demônios, para combater as ideias ateias do comunismo. Também invocaram a ajuda de São José para a causa dos direitos dos trabalhadores. Essas duas questões eram grandes temas de preocupação em meados do século XX.
A esse propósito, você sabia que em meados do século XX, o dia 1º de maio era celebrado em muitos países como feriado secular? Era o chamado Dia de Maio, e não era um feriado nem religioso nem político. Infelizmente, em meados do século XX, os comunistas quiseram apoderar-se do feriado secular e recriá-lo como Dia do Trabalhador Comunista. O novo nome do feriado e a ênfase nas ideias comunistas eram vistos como meio de influenciar as massas. Esse acontecimento preocupou grandemente a Igreja, porque uma comemoração em honra do ideal comunista de trabalho teria efeitos duradouros sobre os trabalhadores e impactos negativos sobre a sociedade e as famílias. À época, a ameaça do comunismo mundial fazia-se sentir por todos, incluindo o Papa. O vigário de Cristo venerável Pio XII voltou-se para São José, como fizera o seu predecessor, e denunciou as falsidades do comunismo ao elevar a dignidade dos trabalhadores de uma maneira muito específica. Em 1º de maio de 1955, o Papa Pio XII declarou o dia 1º de maio festa litúrgica de São José. Olha o que ele escreveu. Estamos felizes por anunciar-vos nessa decisão de instituir como de fato instituímos a festa litúrgica de São José Operário no dia 1º de maio. Estais satisfeitos com este nosso presente, queridos operários? Estamos certos de que estais, porque o humilde operário de Nazaré não somente personifica diante de Deus e da Igreja a dignidade de um homem que trabalha com suas mãos, mas que é sempre o guardião providente de vós e vossas famílias. Isso aqui faz parte do discurso do Papa Pio XII, em 1º de maio de 1955. São José é de fato uma luz na escuridão e o modelo dos trabalhadores. Ilumina a malícia dos inimigos da família, ilumina a escuridão dos movimentos errôneos que buscam arrancar a dignidade humana do povo e tirar Deus das mentes e corações das famílias e das nações. Seja combatendo o comunismo, o fascismo e qualquer outro tipo de ideologia política, São José é o protetor da dignidade humana, é o terror dos demônios. Nós vamos encerrar a meditação de hoje com uma oração. Essa é a oração da coleta da festa litúrgica da memória de São José Operário. Rezemos juntos. Deus, Criador do Universo, que estabelecestes a lei do trabalho para todos os homens, concedei-nos que, a exemplo de São José e com a sua proteção, realizemos a obra que nos mandais e recebamos o prêmio que nos prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós encerramos por aqui as nossas reflexões do dia de hoje, tá bem? Amanhã nós estamos de volta. Enquanto isso, vai se preparando para se consagrar a São José. Busca a confissão, conversa com o padre, veja aí na sua capela do bairro, na paróquia, se vai ter missa no dia 18, como que vai ser feito. Eu já mandei um vídeo aí informando a todos vocês, né, das instruções para que vocês se consagrem a São José. É muito importante já ir combinando isso. Eu vou estar enviando para vocês, ao longo dessa próxima semana agora, o ato de consagração a São José, tá bom? Então não se preocupe, eu vou enviar com antecedência para você poder receber, imprimir, ele vai ficar muito bonito. E se você quiser, depois você pode emoldurar aí, colocar na sua casa, ou fazer um pequeno quadrozinho, colocar aí do lado da imagem de São José, como marca do dia em que você se consagrou a São José. Compartilhe o vídeo, se você achou ele bom, curta, deixe os seus pedidos de orações, diga como que está sendo para você esse tempo de esse tempo de preparação, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreve e aperta o sininho. Nós estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.